Salve Maria Imaculada! Que bom que você clicou neste vídeo. É uma grande alegria ter você aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Quero te convidar para se inscrever no canal, para ativar o sininho, deixar o seu comentário, o seu like, o joinha. Isso ajuda muito o canal a crescer, a avançar e chegar com a palavra de Deus para mais pessoas. Por isso, contamos aí com a sua ajuda. Deus abençoe muito a sua vida. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora a acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença do Senhor, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos acompanhar o Evangelho deste domingo, solenidade do batismo do Senhor. O Evangelho de hoje é segundo São Lucas, capítulo 3, versículos 15, 16, 21 e 22. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba, e do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos, então, agora meditar, refletir este Santo Evangelho de hoje, que nos fala desta solenidade do batismo do Senhor, do batismo de Jesus. E nesse Santo Evangelho de hoje, nos é apresentado o Messias, João Batista, que diz que eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Nos diz o Santo Evangelho de hoje, ele declarando que não era o Messias, porque o povo estava na expectativa, se perguntando ali se João não seria o Messias. E João falou claramente: eu estou batizando vocês com água, um batismo de conversão, mas virá aquele que é mais forte do que eu, Jesus. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias, e ele vai batizar vocês no Espírito Santo e no fogo. E nós vemos aqui nesse Santo Evangelho de hoje que o povo estava sendo batizado e Jesus também quis receber o batismo de João Batista. Mas por que Jesus quis receber o batismo de João Batista? Se o batismo de João era para um batismo de conversão, um batismo de penitência, mas Jesus quis receber esse batismo de João Batista. Vamos entender por quê. Se João Batista pregava esse batismo de conversão, de arrependimento dos pecados, Jesus precisaria de conversão? Ele precisaria se arrepender de seus pecados? Não, ele era igual a nós, mas não tinha pecados, menos no pecado, diz. E Jesus não precisaria de conversão também. Então por que ele quis ser batizado por João Batista? Olha o que São Tomás de Aquino nos explica, que em primeiro lugar, Jesus, ao ser batizado, ele purificou a água, deixando-a limpa com o contato de sua carne santíssima
e aí assim conferindo a virtude de santificar os que depois dele haviam de ser batizados. Podemos dizer que Jesus foi batizado não para ele se purificar, para ele se converter, mas para nos purificar, porque ele purificou a água que nós seríamos batizados. Além disso também, embora Cristo não fosse pecador, ele assumiu a semelhança da carne de pecado, como diz São João Crisóstomo, e quis, com seu batismo, que todo o velho Adão submergisse nas águas da regeneração, nessas águas santas, nessas águas que foram santificadas por Jesus para o velho Adão, nós nos regenerarmos, termos uma vida nova em Cristo Jesus. Por fim, Jesus, modelo de todas as virtudes, fiel cumpridor da lei, tanto antiga como nova, ele quis, ele mesmo, fazer o que nós devemos fazer, ser batizados. Ele nos deu o exemplo. Jesus sempre nos ensinou, nos falou, mas acima de tudo, sempre deu o exemplo. Sempre fez aquilo que estava pregando, ensinando. Não foi alguém que ensinava algumas teorias, mas não vivia aquilo. Não, Jesus ensinava e pregava e também vivia o que ele ensinava e o que ele pregava. Por isso, desta maneira, Jesus nos estimula a receber o verdadeiro batismo que ele havia de instituir mais tarde. E foi conveniente também que o Senhor recebesse justamente o batismo de João e não o batismo cristão e sacramental, o sacramento do batismo, porque ele, estando cheio já do Espírito Santo desde o primeiro instante de sua concepção, ele não precisava receber o batismo espiritual que nós recebemos. Desta forma, Jesus, ele estava concordando, estava autorizando o batismo de João Batista como preparação para o verdadeiro batismo que nós recebemos. E nos estimulava aí com o seu exemplo para recebermos o batismo. E quanto ao lugar do batismo, foi conveniente, foi muito simbólico que Jesus se batizasse no Rio Jordão, que os israelitas tiveram de atravessar para entrar na terra prometida, atravessar o Rio Jordão. E o batismo de Cristo, com efeito, ele nos introduz na verdadeira terra prometida, nos introduz no reino dos céus. A partir do batismo, nós somos agora filhos de Deus com o batismo, e nos é aberta esta porta, a porta do reino dos céus. Isso não quer dizer que, estando batizados, nós já estamos salvos, não. É aberto o caminho, mas a partir daí nós temos que, cada dia da nossa vida, trilhar por este caminho. Não é um passaporte, olha, você foi batizado, está no reino dos céus, mas é aberta a porta. É aberta a porta como um pai que nos ama e que está ali aguardando também que a gente se aproxime, que a gente vá vivendo a sua palavra, os seus mandamentos, vivendo na graça de Deus e no amor de Deus, para um dia contemplarmos Deus face a face, ao nosso Pai que nos ama. Só que cabe a nós também fazer todo o esforço para passar por esta porta que é estreita. Não podemos aí nos deixar levar pelo erro, pelo pecado e sair aí perdido pelo mundo, não. E, além disso, foi muito oportuno que durante o batismo de Cristo, os céus se abrissem sobre ele. Isso significa que pelo batismo cristão nos são abertas as portas do reino celestial, fechadas ao primeiro homem por causa do pecado. Por causa do pecado original, por causa do pecado de Adão e Eva, essas portas foram fechadas. E com Jesus nós temos agora as portas abertas. E foi também muito conveniente que o Espírito Santo descesse sobre o Senhor em forma de pomba, para significar o quê? Que todo aquele que recebe o batismo de Cristo se converte em templo e sacrário do Espírito Santo.
e devendo por isso mesmo levar uma vida simples, pura, como a de uma pomba. Nós devemos viver o nosso batismo sabendo que somos templos, sacrários vivos do Espírito Santo de Deus e viver conforme esta verdade, permitindo que o Espírito Santo de Deus haja em nós. E, finalmente, foi conveniente que no batismo de Cristo se ouvisse a voz do Pai manifestando o seu agrado, uma vez que o batismo cristão ele se realiza pela invocação e o poder da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E no batismo de Cristo se manifestou todo esse mistério trinitário, a voz do Pai, a presença do Filho Jesus e a descida do Espírito Santo em forma de pomba. Está aí a Santíssima Trindade. E agora, só mais uma coisa para terminar aqui a nossa reflexão. Muitas pessoas, muitos pais, infelizmente, dizem: eu não vou batizar meu filho pequeno, neném, criança, deixe ele crescer, ele define o que ele quer, eu não vou impor nada a ele. Ah, é? Então, você não quer o melhor para o seu filho? Você não quer a salvação para o seu filho? Então, por que você vai esperar 10, 15, 20 anos para desejar, ou seja, para oferecer a salvação, o reino dos céus, a porta aberta dos céus para o seu filho? Porque você vai esperar ele decidir. Por isso que nós, católicos, batizamos as crianças bebês ou pequenas ainda, por causa disso. Porque nós amamos nossos filhos e nós não temos que ficar esperando, não. Nós queremos o melhor, não é isso? Nós queremos a salvação para os nossos filhos. Por isso, batize o seu filho. Se você ainda não batizou, batize-o, vá até a igreja aí próximo à sua casa, procure um padre e batize o seu filho. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia neste vídeo. Se você gostou, deixe um like, um joinha aqui no YouTube, o seu comentário e se inscreva no canal. Aqui na tela aparece o logo do canal, basta clicar e se inscrever. E aqui no outro lado uma sugestão de vídeo, um outro conteúdo do canal para você curtir. Deus abençoe, salve Maria Imaculada!